O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio desta semana continua a entrevista com o professor do Instituto de Física e diretor do Observatório Astronômico da URGS, Alan Rodrigues Brito. Alan é graduado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre e doutor em Física e em Astronomia Estelar pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências da USP. Seguimos conversando sobre poluição luminosa e a perspectiva do céu como patrimônio natural e cultural. Professor, já existem países com algum tipo de legislação que o senhor conheça? Sim, tem países. Tem cidade do Brasil também que tem leis municipais, né? Agora mesmo eu estou pensando por conta da problemática do observatório, eu estou pensando em tentar conversar com alguns políticos, né? Para a gente tentar pensar, não só políticos, mas também como colegas de outros espaços de ciência, para a gente começar a pensar uma lei municipal para, pelo menos, alertar, né, para a problemática. As leis existem, não quer dizer que elas serão colocadas em prática, né? Aí é uma outra questão. Mas existem países, a Espanha tem um projeto muito interessante para a questão da poluição luminosa, a Santa Cruz de La Palma, as Ilhas Canárias, né? Eles na verdade foram um dos primeiros a propor projetos desse tipo. Então nós temos a própria França, né? Eu falei do quadro de Van Gogh, então a própria França também tem discutido essa questão. Então temos movimentos, mas ainda não é a Inglaterra também, né? Stonehenge. Então assim, a gente tem alguns países que se movimentam. A Austrália também tem tomado algumas medidas para preservar alguns espaços, né? E agora a União Astronômica Internacional, junto com a Unesco, tem cada vez mais feito essa discussão e tem convidado os países membros. Por exemplo, a União Astronômica Internacional congrega, né, vários países, né, 80 e poucos países do mundo inteiro. Então, assim, todos esses países estão unidos para tentar pensar políticas públicas, né, construindo leis para chamar cada vez mais atenção para esse problema, né? Até sobre isso, houve já uma convenção da Unesco para se discutir planos de ação para a proteção do patrimônio subaquático. Partindo do ponto de vista do patrimônio material, fazendo um paralelo, é viável atualmente, de alguma forma, também se discutir a respeito de preservar outros elementos ou satélites, outros objetos desativados que continuam orbitando, ou isso já é uma coisa... Não, em relação aos objetos que estão ali, né, em volta, eles são considerados como lixo espacial. Como lixo espacial. Então também tem gente, tem pesquisadores, tem gente preocupada, né, com a questão. Se a gente tem imagens, tem fotos da Terra, por exemplo, que a gente mostra todo esse lixo que a gente enviou, né? Isso aí é um outro problema, mas também que é importante, né, no sentido assim de que a gente está sujando não só a Terra, mas também o céu, o espaço, né? Então temos que também... Tem gente pensando sobre isso, né? Não é o meu trabalho, eu não tenho feito nada nesse sentido, mas tem gente no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que trabalha principalmente focada nisso, né? Em como resolver o problema do lixo espacial, né? Porque esse lixo está lá, ele vai cair, né? Ele pode ser destruído na entrada, mas também pode não ser destruído, entende? Então, assim, é um problema, até mesmo para as missões, né, espaciais. Então, o lixo espacial é o verdadeiro problema também. Um outro problema. Sim. Professor, o horizonte também pode ser visto assim, dentro desse contexto. O próprio sítio de Stonehenge, por exemplo. É necessário que tenha essa visão, né? Essa visão do horizonte. Sim, é importante, porque se a gente né, pensa esse espaço como sendo um sítio arqueoastronômico, né, é importante a gente ter as referências, né? A gente tem que tentar ver esse espaço no céu escuro, para ver a luz dos objetos projetados, né? E durante o dia a gente perde essas referências, né? Então é importante ter um horizonte, um plano do horizonte, o norte, o sul, o leste, o oeste, onde é que estão os objetos, como é que os objetos caminham, né? Então, assim, é importante ter essas referências, né? E para isso a gente precisa de um céu limpo, um céu sem poluição luminosa, né? Um céu escuro, um céu profundo. Professor, do ponto de vista prático, como o senhor acredita que poderia ser fiscalizado ou mitigado mesmo essa poluição luminosa? Eu acho que, primeiro, é a conscientização, né? Eu acho que cabe aos cientistas, né, às pessoas que estão
sofrendo isso literalmente na pele, né? Então, eu acho que cabe aos cientistas comunicar aos setores públicos, né? Conversar com os políticos, pensar do ponto de vista da legislação, conscientizar, né, essas pessoas para a importância, por que a gente necessita de um céu escuro, por que é tão importante a gente se conectar com esse céu. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, é conscientizar as pessoas, fazer leis, né, fiscalizar, aplicar as leis, porque a gente tem um péssimo hábito no Brasil de criar as leis, mas a gente não aplica as leis, né? Então, não só criar uma lei para regular a maneira como essa iluminação artificial tem sido feita, mas, sobretudo, fiscalizar, né? É muito mais barato, inclusive, né, construir postes iluminando o chão com tecnologia mais moderna, já se tem isso. Mas faltam pessoas sensíveis mesmo, pessoas conscientes de que nós temos um problema, né? Porque sequer as pessoas são conscientes, né? As pessoas que estão nos poderes, né, que ocupam os espaços de poder, os espaços de decisão, muitas vezes elas sequer têm consciência da problemática. Então, eu acho que cada vez mais nós temos que conversar, né? Sociedade, universidade, trocar essas informações e fazer as coisas acontecerem, né? E entender, né, que, de fato, nós temos um problema que não é um problema difícil de ser resolvido, é um problema razoavelmente, assim, eu diria que simples de ser solucionado, mas que primeiro passa pela conscientização. E, às vezes, é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né? Porque, muitas vezes, esse diálogo, né, se torna, às vezes, inviável, né, ou muito difícil. Uhum. Professor, nós perdemos no nosso observatório aqui, já perdemos muitas estrelas ou coisas que não conseguimos, assim, ver. Sim, cada vez mais a gente tem perdido. Nós estamos bem preocupados nesse momento, assim, com o estacionamento, o atual estacionamento ali da universidade, né, da Faculdade de Ciências da Saúde, que joga muita luz, e tem um novo projeto de expansão do hospital que também vai prejudicar muitíssimo. Nós podemos perder mais estrelas, planetas, né? Então vai ficar muito complicado a gente continuar fazendo o nosso trabalho de divulgação científica, de atendimento às escolas, ao público geral, e muitas pessoas passam pelo observatório, né? Então, o observatório, ele é também um laboratório didático. Nós temos um curso de astrofísica na universidade, um curso bem sucedido. Recebemos estudantes do Brasil inteiro que vêm fazer astrofísica. Então, a gente precisa dessas práticas, né? Nós temos uma disciplina que atende quase todas as congrades da universidade, disciplina chamada Explorando o Universo, e esses estudantes têm práticas no observatório, né? Então, assim, é lastimável, assim, que a gente não valorize, né, esse espaço, né? O observatório é um prédio histórico de 111 anos, assim, então a gente tem um prédio histórico com uma luneta de 111 anos que continua nativa, ao mesmo tempo que ela é um patrimônio, ela mesma é um patrimônio, ela também continua servindo as pessoas, né? Então, assim, eu acho que temos que fazer essas reflexões, né? E isso passa, mais uma vez, pela questão do patrimônio. Qual é o valor que a gente dá como nação ao patrimônio histórico, cultural, o patrimônio material, o patrimônio imaterial, né? Qual o valor que a gente dá a tudo isso? Qual a importância de tudo isso? Que história a gente quer contar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para as gerações futuras, né? Porque o observatório está aí há 111 anos. Ele conta uma história, ele fala sobre a ciência, né? A ciência positivista, como a gente vai mudando, como esse conceito de ciência vai mudando ao longo do tempo e do espaço. E tudo isso gira em torno do céu, né? Então, esse céu que todo mundo olha, de onde estiver, ele vai estar lá. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa, é o nosso papel, né? Nós que estamos agora vivendo esse momento, é o nosso papel preservar esse céu e preservar esses espaços como lugares de memória. Porque eu vejo isso, né? Quando a gente olha para o céu, a gente está contando histórias. Uhum. Histórias de diferentes povos, né? Que nos conecta com o universo. Então, eu acho que isso é o grande valor, né? Assim, vale a pena, é uma luta que vale a pena. Uhum. Professor, o senhor falou em algum momento do céu de Porto Alegre ser privilegiado. Explica um pouquinho sobre essa questão. No sentido assim de que não somente de Porto Alegre, né? Mas onde estivermos, né, como observadores, esse lugar é um lugar privilegiado, né? Porque em qualquer lugar do mundo onde a gente possa olhar para o céu e enxergar esse céu limpo, esse céu claro, né, onde a gente possa ver as estrelas, as nebulosas, os planetas, as galáxias,
né, os objetos, os meteoros, as chuvas de meteoros, todos os fenômenos, né? A gente poder observar eclipses, cometas. Onde nós estivermos, eu diria que esse lugar de observação é um lugar privilegiado. Porto Alegre é privilegiado no sentido assim, de que eu gosto de chamar Porto Alegre da cidade das estrelas, porque não muitas cidades do Brasil têm um potencial astronômico que Porto Alegre tem. Né? No fato de que nós temos um observatório astronômico de 111 anos, temos o observatório Morro Santana, que no momento está desativado, mas também é um observatório que tem importância científica, né? Temos o observatório lá no Campos do Vale, um observatório didático, onde a gente também realiza atividade de observação do céu e as pessoas procuram e vão. Temos outros espaços, outros observatórios em outras universidades, né? A PUC do Rio Grande do Sul, o Observatório do Colégio Militar. Então, assim, temos o planetário, né, no coração da cidade. Então, Porto Alegre é uma cidade especial nesse sentido, né? De que ela, historicamente, as pessoas em Porto Alegre, as pessoas, né, aqui, elas entendem que o céu é um patrimônio, que o céu é um valor. Tanto é que existem esses espaços. Então, se esses espaços existem, eles são uma necessidade do seu povo. Então, eu acho que isso tem que ser preservado, né? Então, é papel de todos nós, da Câmara, dos vereadores, né, dos deputados, todos nós, sociedade, universidade, as escolas, né? Porque todos nós vamos perder, né? Vamos perder essa referência, entende? Então, assim, a gente está indo na contramão do mundo. Enquanto o mundo tem refletido, tem feito as suas autocríticas, né? A gente está indo na contramão, porque sequer estamos discutindo, né? Então, eu acho que é um alinhamento necessário, né? É o alinhamento com uma agenda internacional. Então, é para ontem. Sobre o observatório, para quem quiser observar ou mesmo visitar, como é que pode fazer? O observatório ele está aberto todos os dias, de 2 da tarde até 10 da noite. Né? Então, nós temos visitas diurnas, para quem quiser conhecer o prédio histórico do observatório, que também é um museu. Ele integra a rede de museus desde 2011, né? A rede de museus da URGS. Então, nós temos um acervo documental, temos um acervo instrumental, temos o próprio prédio, a fachada do prédio, onde a gente também explora, né, a parte de patrimônio do prédio. Então, o observatório está aberto todos os dias, de segunda a sexta-feira, observações, se o tempo permitir, todos os dias. Então, segundas, quartas e sextas a gente reserva para as escolas, e terças e quintas para o público geral e atividades didáticas da disciplina que eu mencionei anteriormente. Todas essas visitas podem ser agendadas no próprio sítio do observatório. Lá tem um link, uma aba no site, onde as pessoas podem fazer o seu agendamento. Ou, se não te fizer agendamento, só aparecer. Sempre vai ter um grupo de pessoas observando, então é só se juntar a esse grupo. Né? Então, a gente funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 2 da tarde até 10 da noite. Claro que a observação noturna, né, só acontece quando não temos mais o sol, depois que o sol se põe, é que a gente pode fazer a observação, mas ela acontece todos os dias se o tempo estiver bom, né? Porque se estiver chovendo, com nuvens, a gente não consegue fazer nada, porque independe de nós. Fora isso, estamos aí todos os dias. Temos uma equipe que vai atender, temos estudantes trabalhando, temos técnicos especializados para fazer essa mediação da melhor forma possível. Professor, muito obrigado pela participação e parabéns por todo o trabalho à frente do observatório. Muito obrigado, eu que agradeço, né, a oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Encerramos a segunda entrevista com o professor de Física e diretor do Observatório Astronômico da URGS, Alan Brito Rodrigues. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.